pena dos 12, mas não pode aumentar dos 12, porque ele estaria prejudicando o réu, uma vez que o Ministério Público, titular da ação penal, não recorreu. Portanto, senhores, se o Ministério Público não recorre, transitem a sentença em julgado para acusação. Aquela pena que foi fixada, ela passa a ser o limite máximo. Mesmo que a defesa recorra, o tribunal não pode aumentar a pena no recurso exclusivo da defesa pelo princípio do não reformácio império. E a prescrição é calculada pela pena aplicada ao caso concreto. Quando foi aplicada a pena, professor Franklin? Foi 12 anos. O senhor, que era Ministério Público, não recorreu. Então só a defesa recorreu. O tribunal pode baixar de 12 anos, mas aumentar de 12 ele não pode. O senhor, que era o Ministério Público, não recorreu. Por isso tem que ter cuidado. Transitar em julgado a sentença para acusação, a prescrição é calculada pela pena aplicada ao caso concreto. Quando foi a pena? 12 anos. Porque não vai mais aumentar daquilo, gente. Então é 12 anos. Pena concreta, não é mais pena abstrata. Se o recurso do MP foi improvido, será tido como se nunca tivesse sido interposto. Eu recorri da decisão. E o tribunal disse, não, doutor Franklin está errado, a pena realmente o máximo é 12 anos. Aí, se eu perder o recurso, é como se eu não tivesse interposto o recurso. Bem lógico, né? Bom, PPP intercorrente ou superveniente a sentença condenatória ou posterior. Perigo no ar. Primeiro, o que é PPP? O que é PPP? Prescrição da pretensão punitiva. O que é PPE? Prescrição da pretensão executória. Perigo. Prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente à sentença condenatória ou posterior. Gente, prescrição intercorrente, o nome já diz, né? Ou superveniente à sentença condenatória ou posterior, é aquela que ocorre após a sentença condenatória. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Ela já está dizendo, ela é uma prescrição posterior, está escrito ali, ó. Superveniente é o que vem depois. Muito bem. Então, a prescrição a partir da sentença condenatória se conta pela pena aplicada nas seguintes hipóteses. Trânsito em julgado da condenação para acusação. Transitou em julgado, o cara foi condenado a 12 anos, não pode aumentar a pena, mesmo que a defesa recorra, o tribunal está impedido de aumentar a pena, mesmo que ele ache errado, pelo princípio do não reformar-se em pégios. Não reformar-se em pégios. Não reformar-se em pégios. Isso não é um erro de gravação. Estou repetindo. Não reformar-se em pégios. Para que o aluno não se esqueça. Não reformar-se em pégios impede. Então, transitou em julgado, é 12 anos, a prescrição se baseia naqueles 12 anos. Recurso da acusação improvido. Tá, eu recorri, o Ministério Público recorreu. Perdeu o recurso. Foi mantida a pena de 12 anos, continua sendo 12 anos. Recurso da acusação que não visa aumento de pena. O meu recurso não visava aumento de pena, o meu recurso visava, por exemplo, impedir que ele apelasse liberdade, por exemplo. E aí, se eu não viso aumento de pena, aquela pena, mesmo eu recorrendo, será de 12 anos, já está fixada. Vamos lá para a prescrição retroativa. Gente, então, prescrição superveniente é aquela que ocorre depois da sentença. A sentença fixou em 12 anos, eu vou naquela tabelinha do Código Penal que eu mostrei na aula passada, não mostrei a tabelinha? Mostrei, não mostrei? Vocês têm que ter aquela tabelinha decoradinha. Ah, professor, eu já decorei que o homicídio é 20 anos, se eu falar toda hora. Claro, muito fácil. Mas e os outros? Tem que ver direitinho, né? 20 anos.
se a pena é superior a 12, não excede a tanto. Você tem que ter aquilo na cabecinha, decoradinho, bonitinho, porque na prova, em algumas provas, você não vai poder ter acesso àquela informação. Muito bem. Então, sim, nós mostramos para você, mostramos na aula passada. Quer que eu mostre de novo? Ela quer que mostre de novo. Mostra. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui. Se o bichinho me permitir, eu mostro, né? Vamos lá. Se ele abrir aqui e não criar problema, vamos mostrar. Então, aqui no Código Penal, se tu pegar o Código Penal aqui, tu vais aqui no 109, e aí você tem aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui para a galera que está assistindo em casa, para poder. Dá para a gente ver aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho. 75, dá? Melhorou. Você está vendo aqui? Ó. Deixa eu só apagar isso aqui de cima. A prescrição, antes de transitar e julgar a sentença, ela. Antes de transitar e julgar a sentença final, salvo disposto no artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena aplicada de liberdade combinada ao crime, verificando-se em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. O que eu sei do crime de homicídio em 20 anos, latrocínio em 20 anos, a extorsão mediante sequestro em 20 anos? Porque o máximo da pena é superior a 12, né? Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ou não sendo superior, não excede a 2. E em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1. Então, gente, aqui é a nossa tabelinha da prescrição. Você deve ter essa tabelinha na sua mente. Principalmente o criminalista tem que ter na sua mente isso. Bom, qualquer dúvida você vai lá e olha, mas na prova que você não pode olhar, fica difícil. Bom, o que é prescrição da pretensão punitiva retroativa? Gente, aqui é complicado. Por quê? Porque ela se chama retroativa, que eu vou, gente, de trás para frente, dos marcos interruptivos da prescrição para trás. Tipo, acordo confirmatório da pronúncia, recebimento da denúncia e a data do fato. Ela se chama retroativa porque eu vou retroagindo dos marcos interruptivos até a data do fato. Se eu ao retroagir a data do fato, eu verificar, por exemplo, um crime de homicídio, que entre uma causa interruptiva e outra, já decorreu mais de 20 anos, no caso do homicídio, que é um exemplo aqui que nós estamos dando, haverá prescrição retroativa. Quero esclarecer que algumas decisões dos tribunais superiores, STJ e STF, não admitem a prescrição retroativa. Como é uma criação doutrinária e vocês são alunos do curso de penal, nós temos que explicar para vocês que essa prescrição foi criada e em algumas situações ela é aceita e outras não. Então vamos lá. Prescrição retroativa é contada na publicação da sentença condenatória até a data da consumação do fato, parando nos marcos que lhe são interruptivos, conta-se para trás, afastado todos os efeitos da sentença. Então, a prescrição retroativa é contada também da data do fato até a data do recebimento da denúncia ou queixa, sempre para trás, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo que poderá ser pergunta de prova. De prova. Bom, suponha-se que André tivesse praticado um crime de lesão corporal leve
no dia 5 de 5 de 76. Vamos lá. Então eu tenho 5 de 5 de 76. Lesão corporal, né? Lesão leve. Tá? Como o máximo da pena privativa de liberdade é de 1 ano, a prescrição da pretensão punitiva ocorreria em 4 anos. Vamos só confirmar aqui. Você vai para a tabelinha aqui. Olha, se em 4 anos, olha aqui, se o máximo da pena é igual a 1 ou não sendo superior, não excede a 2. Ora, como é que eu sei que é 4 anos? Porque o máximo da pena privativa de liberdade é de 1 ano. E a prescrição se dá, então, em 4 anos. Então, senhores, calculando aqui a prescrição. Se a prescrição desse crime, vou botar P, ela ocorre em 4 anos. Quando é que ocorreria a prescrição aqui? Seria no dia 4 de 5, 76, 80, não é isso? Então, estão entendendo por enquanto. Se um crime fosse praticado aqui, de lesão leve, no dia 5 de maio de 76, nós teríamos até o dia 4 de maio de 80 para que aquela pessoa fosse punida. Porque né, se completar esse prazo de 4 anos, haverá a perda do direito do Estado de punir aquela pessoa. Ok? Entenderam, né? Se o promotor de justiça não oferecesse a denúncia, ou melhor, se a denúncia não fosse recebida, vamos consertar, até o dia 4 de 5 de 80, não mais poderia fazer em face da prescrição. Vocês concordam? Contudo, vocês devem concordar também que se antes desse prazo o promotor oferecesse a denúncia e o juiz recebesse a denúncia, contaria os 4 anos do zero, porque o recebimento da denúncia é causa interruptiva da prescrição. Ok? Estão raciocinando? Muito bem. Tudo ó. Então, suponha-se, entretanto, que a denúncia viesse a ser recebida no dia 3 de 10 de 76. Então, preste atenção, vamos esquecer essa data por enquanto, porque a denúncia, gente, foi recebida no dia 3 de 10 de 76. Ora, o recebimento da denúncia em 3 de 10 de 76, o que ele faz com o prazo prescricional? Zera. Foi recebida. Então, recebimento da denúncia. Zera, porque é causa interruptiva. Concorda comigo? Alguém discorda? Se discordar, discorda. Meu glorioso representante da Polícia Civil, se discorda, não está concordando por enquanto. Muito bem. Então, interrompendo o prazo prescricional, ensejando, recomeçar a ser contado por inteiro. Ele recebeu a denúncia, contador zero. Zero aqui e vai contar 4 anos de novo aqui, não é isso, gente? Todo mundo está concordando, né? Beleza. De modo que a partir do dia 3 de 10 de 76 deveríamos recomeçar a contar o prazo de 4 anos. Todo mundo está entendendo aí? Muito bem. Estou indo bem devagar. Se eu estiver indo muito rápido, o senhor, por favor, reclame. O senhor, o nosso amigo lá das Arábias, ele está coçando a barba. Eu fico preocupado. Será que esse homem coça a barba porque ele tem algum chato nessa barba? Só pode ser. Ele vive coçando essa barba. Não é possível. Bom, de modo que a partir do dia 3 de 10 de 76 deveríamos recomeçar a contar o prazo em 4 anos. O juiz deveria proferir a sentença até o dia 2 de 10 de 80. Lógico, porque no dia 2 de 10 de 80, vocês concordam comigo, já completou os 4 anos. Se ele não proferir a sentença até o dia 1 de 10 de 80, o que vai acontecer? Dia 2 prescreve, não prescreve, não são 4 anos? Tá bom.
Se não o fizesse, não mais poderia condenar o réu diante da prescrição. Porque completa os 4 anos, né? Imagine-se que o juiz o condenasse a 3 meses de detenção em 10 de 11 de 78. Esquece essa data aqui agora. Porque o juiz condenou ele em 10 de 11 de 78. Quanto tempo daqui de 76 para 78? 2 anos. Não prescreveu, né? Então aqui saiu uma sentença condenatória, né? A sentença condenatória também é a causa interruptiva da prescrição? Sim. Sim. Então, saindo a sentença condenatória, o que acontece? Zera. Tudo bem, até aqui todo mundo concordou. Recorrendo à defesa e transitando em julgado a decisão para o Ministério Público. Pergunta de prova. Confirmando-se essa possibilidade, perguntas: teria ocorrido a prescrição? Que tipo de prescrição? Ou quê? Gente, é o seguinte. Eu disse que a prescrição retroativa, ela vai de trás para frente, ela retroage, né? Retroage, né? Ora, vamos raciocinar aqui rapidamente. Quanto foi a condenação deles? Foi 3 meses de detenção, gente. 3 meses de detenção. Vamos ver a nossa tabelinha. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. A prescrição, gente, quando ele é condenado a 3 meses de detenção, 3 meses de detenção, a PPP, gente, ela ocorre em 3 anos, né? Ora, aí é que está. Então eu tenho que correr daqui, olha. No início a prescrição era 4 anos. Depois a prescrição passou a ser na pena concreta ela passou a ser de 3 anos. Aí eu volto para trás. Da data da sentença 10 de 11 de 78 para 3 de 10 de 76, que foi o recebimento da denúncia, passou os 3 anos? Não. Então, se não passou os 3 anos, não ocorreu a PPP. Da data do recebimento da denúncia, que foi 5 de 5 de 76, para foi 3 de 10 de 76, para a data do fato, que foi 5 de 5 de 76, passou mais de 3 anos? Não. Então, se não passou mais de 3 anos, você foi da sentença para o recebimento da denúncia. Do recebimento da denúncia, você foi para a data do fato. O que eu posso dizer aqui, respondendo a pergunta? Teria ocorrido a prescrição? Não. Que tipo de prescrição aqui que eu estou falando? É retroativa. Por quê? Você vai explicar. Porque ao condenar o cidadão no dia 10 de 11 de 78 a uma pena de detenção de 3 meses, a prescrição passou a ser de 3 anos. Eu contando retroativamente da data da sentença, que é o marco interruptivo, para a data da denúncia não passa 3 anos, e da data do recebimento da denúncia para a data do fato também não passa de 3 anos. Logo, não ocorreu a prescrição. Caso tivesse passado dos 3 anos, essa é a sua pergunta? Haveria a prescrição. Aí ele não seria condenado. E aí, o advogado de defesa arguiria a prescrição retroativa, e isso é que chama-se prescrição retroativa, com base no fato de que houve entre a data da sentença e a data do recebimento da denúncia, ou entre a data do recebimento da denúncia e a data do fato, mais de 3 anos para que ele fosse punido. Alright, boys, this is it.
A senhora ficou emocionada, não consegue nem falar. Veja, ela está pálida. Está pedindo vídeo. Vamos lá. Então entenderam a retroativa, né? Vamos agora para uma outra prescrição que poderá ser pergunta de prova. Pergunta de prova. Desespero e dor. Agora ele parou de coçar. Bicho, coloca um Nedax aí nessa barba, faz uma massagem lá, ou então aquele escabinho, resolve na hora. Bom, vamos lá. PPP antecipada, projetada, perspectiva ou virtual. O nome diz projetada, né? É aquela prescrição que você olha para o futuro, para frente, né? Então, escora-se nos princípios da economia e brevidade processual. Funda-se essa prescrição na virtual aplicação da pena ao caso concreto, antevendo-se a ocorrência da prescrição no futuro. Para que eu vou mover um processo contra uma pessoa, se no futuro, ao pegar aquele inquérito, eu já estou visualizando que aquele processo vai prescrever? É esse que é o sentido da prescrição antecipada, virtual. Então vamos lá. Aqui nós temos uma questão que poderá ser pergunta de prova. Doutor Afonso, promotor de justiça, deparando-se com tempo técnico. Agora melhorou. Deparando-se com um inquérito policial versando sobre furto simples tentado. Furto simples tentado. Cometido há 5 anos, não pode requerer seu arquivamento com base na prescrição, uma vez que antes da condenação, a prescrição é calculada com base na maior pena possível. Vocês concordam? Que quando eu não tenho a pena concreta, eu tenho que ter a pena abstrata. Então eu pego a maior pena possível. Se o furto simples é uma pena de 2 a 4 anos, né? Qual é a maior pena possível do furto simples? 4 anos. Ocorre que a maior pena possível do furto simples é 4 anos. E a menor redução decorrente da tentativa é de 1/3. Vou repetir. Você, para calcular uma pena abstrata, você joga a maior pena e calcula, se ela tiver uma causa de diminuição de pena como a tentativa, da menor redução. Qual é a maior redução da tentativa? 2/3. Qual é a menor redução da tentativa? 1/3. 1/3. Então, como se busca a maior pena possível, deve-se levar em conta a menor diminuição resultante da tentativa, pois quanto menos se diminui, maior fica a pena. E essa é a minha intenção, calcular a maior pena possível, já que eu só tenho uma pena abstrata, eu não tenho uma pena concreta. Beleza pura? Tranquilo, né? Ora, tomando-se 4 anos máximo da pena em abstrato, menos, ajeitem por favor lá, não é menor, enfim, é o menor, menos 1/3, a menor diminuição possível na tentativa, chega-se à maior pena que um juiz pode aplicar ao furto simples tentado. Seria 2 anos e 8 meses de reclusão. A maior pena que um juiz no ordenamento jurídico brasileiro hoje pode aplicar ao crime de furto tentado é 2 anos e 8 meses de pena, cuja prescrição ocorre em 8 anos. Então vamos lá, professor, confirmar aqui. Por que em 8 anos? Olha, eu vou ler para você aqui. Ocorre em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Não é 2 anos e 8 meses?
Se é 2 anos e 8 meses, qual é o máximo da pena aqui? Qual é o prazo prescricional? 8 anos. Então, está correto lá, em cima da tabela, né? Estou mostrando em cima da tabela. Então, 2 anos e 8 meses de pena e é de 8 anos, conforme o artigo 109, inciso 4, o prazo prescricional. Ainda não ocorreu, portanto, a prescrição. Ele pegou inquérito 5 anos só, não ocorreu a prescrição. Tudo bem. Com base no cálculo pela pena abstrata, combinada ao tipo, o promotor, porém, atenção, observa, foi lá e disse, peraí, deixa eu olhar direito esse caso aí, que o indiciado é primário e portador de bons antecedentes, não estando presente nenhuma circunstância agravante, tudo levando a crer que a pena será fixada no mínimo legal e não no máximo. Eu calculei a pena máxima do furto tentado, 2 anos e 8 meses, mas na verdade, pelas circunstâncias judiciais, pelas causas de diminuição de pena, por não ter agravante, só ter atenuante, a pena dele na verdade não vai ser aplicada no máximo, embora o cálculo me diga que eu deva calcular no máximo, mas eu observo como promotor que ele vai ficar no mínimo legal. Confirmando essa hipótese, ou seja, confirmando a hipótese de que ele vai pegar uma pena no mínimo legal, pergunta-se, teria ocorrido a prescrição? Que tipo de prescrição e por quê? Bom, eu vou começar pela resposta mais simples. Que tipo de prescrição? Se eu estou tentando antever a pena dele no futuro, peguei o inquérito, estou projetando a pena dele, que tipo de prescrição é? 2 é a prescrição projetada, né? Projetada, antecipada ou virtual. Teria ocorrido a prescrição? Gente, se a pena for aplicada no mínimo legal e ele já pegou o processo em 5 anos, essa pena ou vai, 8 anos não será o prazo prescricional. Se ele pegar o mínimo de pena possível, ou ele vai ter um prazo prescricional de 4 anos, ou ele vai ter um prazo prescricional de 3 anos. Logo, teria ocorrido a prescrição? Sim. E por quê? E agora eu respondo. Se você pegar a pena mínima desse crime, se fizer um cálculo do grau médio da pena, pegar, por exemplo, 2 mais 8 dividido por 2, né? São 10, então vou ter o 5, né? 10 por 2 eu vou ter 5 anos de grau médio, né? Aí tira as circunstâncias judiciais, menos circunstâncias judiciais favoráveis, menos atenuantes, menos minorantes. Essa pena vai ficar, se o máximo da pena é 2 anos e 8 meses, o mínimo ficaria abaixo de 1, que daria um prazo prescricional de 3 anos, no máximo. Logo, se ele pegou o inquérito já com 5 anos de atraso, ele já visualiza, isso eu não vou nem oferecer a denúncia, porque isso é caso de prescrição virtual, o crime já está prescrito. Então você vai explicar na prova, o fundamento é seu, você que vai colocar. Numa prova de juiz, de sentença, você tem que colocar os fundamentos que levaram você a entender. Ora, se o prazo máximo da pena dá 2 anos e 8 meses, o prazo mínimo com certeza vai dar abaixo de 1 ano. Abaixo de 1 vai para 3 anos, prazo mínimo de prescrição. Ele já pegou o processo com mais de 5 anos, logo já houve a prescrição projetada, antecipada ou virtual. Beleza? Quem acertou, acertou, beleza pura. Na próxima aula, nós veremos prescrição parte 3. Não perca. Alguma dúvida, alguma